federal, também a gente começou a abrir para publicidade, mas a gente entendeu que trabalhar com publicidade, você tem ainda mais se é publicidade estatal, você tem um perigo de sempre ter uma influência no conteúdo. Então a gente foi desenvolvendo outros métodos para ter a única dependência é ter dos leitores. Nós chamamos de jornalistas livres porque são os princípios do jornalismo que regem a nossa produção de conteúdo, mas existem outros tipos de pessoas lá dentro que não são jornalistas, são comunicadores de uma forma geral, mas há artistas, atores, fotógrafos, videomakers, cineastas, ativistas de movimentos sociais, etc. e tal. A gente posta todo dia uma história de um morador de rua, pessoa em situação de rua, como eu chamar, só não fala mendigo, na nossa página do Facebook, no Instagram e no site. E como a gente começou, foi um grupo de amigos, de 25 amigos mais ou menos, Matheus e Gabriel estavam lá. A gente tem veículos também parceiros nossos, a gente tem um programa de rádio que passa segunda-feira ao vivo na Rádio Butantã, a gente tem o site e tem as redes sociais também e a revista, claro, a revista impressa que já está na 4ª edição. Eu vou falar assim mais o que me toca da Vai da Pé como um cara que veio da periferia. A Vai da Pé é uma revista que de verdade busca dar voz ao cara da periferia. Eu quando entrei na Vai da Pé, entrei quando eles soltaram um vídeo do Coronel Telhada e no fundo tocando Racionais, qual mentira vou acreditar. Assim, eu acho que esse é o debate assim, que a gente tem que trazer aqui. É importante, eu vejo o que eu vejo como morador de periferia, a mídia livre até fala de periferia, mas eu acho que o nosso desafio e o que a Vai da Pé vem tentando fazer cada vez mais é falar com a periferia, além de falar de periferia. Ela não tem a intenção de contar as histórias da periferia, ela tem a intenção de fazer a periferia falar por si. Se eu for usar assim, um exemplo, fazer uma analogia, é que se a periferia é a guitarra, a Vai da Pé é o amplificador, sabe? A Vai da Pé não tem a vontade de ser o guitarrista, não tem vontade de ser a periferia. É nítido que o coletivo vem de outra classe social, sabe? O pessoal é um coletivo saído da PUC, querendo ou não, a gente espera outro público. Eu fui um dos fundadores da Mídia Ninja, e a Mídia Ninja é uma rede de jornalismo independente, né, que nasce a partir de dentro de uma outra rede chamada Fora do Eixo, do qual eu faço parte. Eu moro numa casa fora do eixo, com 14 pessoas, numa casa coletiva. A gente trabalha com produção cultural desde 2006. E contando um pouco da história, resumidamente, o Ninja ele surge numa ideia em 2012, quando o Fora do Eixo, a partir de criar uma rede de coletivos no Brasil inteiro, contabilizando cerca de 200 coletivos de produção cultural, produtores, músicos, banda, começa a dialogar junto com os movimentos sociais, porque começa a se entender como movimento social das culturas. Então, Fora do Eixo começa a disputar a política pública para a cultura, começa a disputar cenários independentes para a cultura, e a gente se vê como 200 coletivos articulados no Brasil inteiro, a gente já se considera o movimento social das culturas. E se considerando o movimento social das culturas, a gente começa a dialogar com outros movimentos sociais de moradia, indígena, de periferia, de bancos solidários, enfim, de diversos movimentos sociais pelo Brasil inteiro, em 2012 isso. E aí a gente começa a fazer cobertura desses 200 coletivos no Brasil inteiro, de manifestações, atos, mobilizações, intervenções, ocupações desses movimentos sociais, das atividades, das oficinas, desses movimentos sociais no qual espalhados pelo Brasil inteiro. Dentro desses coletivos tem fotógrafos, videomakers, redatores, pessoas que fazem transmissão ao vivo. E essa experiência que a gente trouxe da produção cultural, dos festivais de música, teatro, circense, enfim, a gente trouxe para o jornalismo também. No Ninja, ninguém é jornalista formado, e nem chegou perto de ser. Então, foi uma construção completamente empírica do que a gente imaginava que seria a mídia Ninja. Nesse sentido o que é a mídia independente? Apesar de tantas diferenças entre os coletivos que estão aqui e dessas diferenças, aonde conflui isso? Aonde que todo mundo aqui está fazendo uma batalha parecida, que tem que ser desenvolvida de maneira colaborativa ou não tem que? Quanto vocês têm essa disposição de fazer mais do que a produção de narrativas, conteúdos, reportagens, fotos, mas também
fazer essa incidência de tentar mudar a política de comunicação que a gente tem no país hoje. Que a luta é muito importante da comunicação, mas para a gente conseguir legitimar um movimento de democratizar a comunicação que a gente fala há tanto tempo, eu enxergo que a gente precisa também atuar nesse sentido. Dentro do mercado que é voltado para mulheres, não só jornalísticos, produtos em geral que são voltados para as mulheres, claro, né, a gente sabe que existe, que é muito importante que a gente faça com que as mulheres, que esse mercado faça com que as mulheres se sintam mal, com elas mesmas se sintam feias, gordas e tal, porque aí a gente vende soluções, né. Então as revistas femininas, elas vivem basicamente de publicidade, de uma publicidade que conta essa história para as mulheres, né? Conta para as mulheres que elas estão imperfeitas, e aí você compra meu creme e a gente resolve, né? A gente resolve o seu problema numa lógica que se perpetua. Então, e eu acho que cada coletivo, de alguma maneira, trabalha com essa questão, né? Primeira coisa, a gente precisa se desamarrar desses financiadores, porque eles cobram uma fatura, né? Eles cobram a fatura e essa fatura ela vai interferir na maneira como ela vai interferir no conteúdo, ela vai interferir nas relações de trabalho, ela vai interferir de várias coisas, né? Pode ser assim, a nossa tábua de salvação é o edital, é o anúncio, a nossa tábua de salvação são nossos leitores. Então, a gente, assim, a nossa rede, por exemplo, um circuito alternativo que dialoga com o nosso conteúdo e com os nossos leitores, vai desde a Vitrine Filmes, que tem lá o filme Som ao Redor, que é um filme muito legal, até Espaço Oca, que é um espaço na vila que só tem comida orgânica, Sítio Boa Terra, Editora Boitempo, Editora Rosa Luxemburgo. Então a gente traçou assim, a gente percebeu que dessa forma é muito mais fácil aumentar o número de leitores, apoiadores, o nosso financiamento, a nossa autonomia, do que a gente ficar sempre tentando disputar verba federal. Então a disputa assim, a gente tentando disputar aquela verba contra grandes grupos que têm uma fábrica de fazer edital, de subproletário escrevendo edital e passando. Então assim, se a gente for se dedicar a isso, a disputar mais todas as verbas que aparecem no contexto federal, municipal, estadual, nossa redação vai para o prédio, assim. O dinheiro que nos sustenta hoje, nesse momento, é todo de doação, seja ele, algumas pessoas fizeram diretamente uma conta, a gente recebeu dinheiro em eventos que a gente fez aqui mesmo no nosso lançamento, em outros lugares, e a gente mantém com isso. A gente só paga uma estrutura mínima e a gente calcula que o dinheiro que a gente conseguiu no Catarse seja o suficiente para nos manter durante um ano. Parecia uma loucura. Só que a gente recebeu tanto apoio, e apoio mesmo, pequeno, tanto colaborativo, que a gente recebeu, opa, tem um mercado, tem gente aí interessada em ver um conteúdo de qualidade. A gente entende que quando você anuncia na sua plataforma, na sua revista, no seu jornal, você troca valores com aquele produto que você está anunciando. E essa é toda a questão. E esse é o problema do modelo de negócio hoje, está completamente falido. Os caras produzem um jornal simplesmente para ser um veículo de anúncio, não para produzir conteúdo jornalístico. Só que as pessoas começaram a sacar isso. Começaram a sacar que essa conta chegava depois mesmo, e ela não era factível. E quando você tem um anunciante, como as Casas Bahia, que é o maior anunciante do Brasil, e sustenta quase todos os jornais que eu conheço, e os veículos que eu conheço, se ela vir e falar, opa, peraí, eu não estou gostando muito desse anúncio, eu vou tirar. Só que eles têm, tipo, 500 mil de anúncio por mês naquele veículo. Se ele tirar, aquilo é um negócio, vai quebrar. Acho que a nossa luta devia ser, eu acho até injusto, sabe, a gente se unir com tantas pautas para falar que a gente tem que ganhar mais dinheiro e até o perigo que isso representa, sabe? Toda a mídia livre recebendo dinheiro do governo federal. Ainda mais da forma como hoje a gente se financia. Eu acho que seria muito fácil a gente ficar viciado nisso. Eu acho mega importante se organizar para fazer uma política pública, mas ao mesmo ponto também acho que é para política pública não para a gente, porque a gente consegue se virar com os nossos meios, ao mesmo tempo também não é fixo. Uma política pública para quem não consegue mesmo. Como o Yuri disse, tipo,
muita coisa se perde já na linguagem. E muito projeto bom que a gente tem, você deve saber mais em edital, vai embora porque o cara não escreveu com a linguagem técnica, não sei o que lá. Isso aqui, por incrível que pareça, a gente até desconfiou na hora. Quem deu quem fez a arte era a Marina, que era nosso designer, voluntário, tudo. Só que a gente queria imprimir. Quem deu a grana foi uma igreja batista, que virou e falou: a gente não quer nada em troca. Pode imprimir 500 aí, não precisa nem divulgar nem nada. Imprime e vai pela cidade, que a gente gosta do trabalho de vocês. Então tá bom, imprime. A gente não vai sair fechando com a igreja, mas eu acredito muito nessa rede. Tipo, a gente precisa de um vídeo, a gente não tem ninguém de vídeo, chama alguém da Pai da Pé, chama alguém que sei o quê. Ao mesmo tempo a outra precisa de um cara que escreve, uma menina que escreve, chama do SP Invisível. Não adianta você receber, pelo menos o Ninja é assim, não recebe recurso de algum local que esse recurso não seja democratizado para as outras pessoas também. Então a gente não recebe recurso se esse recurso não for distribuído de forma igualitária para todas as mídias também que quiserem participar. Eu acho que o independente não vem por você não receber recurso, é a liberdade que você tem independente do recurso se receber ou não. O Ninja sempre esteve muito próximo dessas organizações que hoje em dia estão pautando política pública para a comunicação, ou seja, Fórum Nacional de Democratização da Mídia, os coletivos que estão pensando, a União Jornalistas Livres é um exemplo de união de mídias independentes pautando o que seria essa nova mídia alternativa. Então, eu concordo com você, quanto mais redes a gente conseguir se organizar, entendendo que cada um tem sua dificuldade, eu acho que a frase que encaixa muito bem, que a partir das dificuldades, essas mídias independentes criaram as oportunidades, traduz um pouco o que é essa mídia alternativa, Porque eu acho que a mídia alternativa e a comunicação hoje em dia teve uma revolução de entender que ela não é só mais um emprego, um trabalho, Você não é só jornalista por emprego. Eu acho que você é jornalista e comunicador por cultura, A minha cultura hoje em dia, eu não largo o celular, E eu não consigo ir num local sem bater uma foto, Então eu sou gerador de narrativas diárias, Isso me faz ver que a minha cultura é digital, E se a gente tem o pensamento de que a minha cultura é digital e a minha cultura é de criar narrativas, eu vou fazer isso sem ter nenhum ponto de grana, E pensar alternativas para conseguir financiar isso, Eu acho que a mídia alternativa, ela começou a entender que ela não é só mais um emprego, um trabalho, mas que é a vida de cada um. E se é a vida de cada um e é o que todo mundo gosta de fazer e nasceu para isso, o cara vai criar oportunidade dentro dessas dificuldades e tentar encontrar alternativas em qualquer lugar. E concordo também com a questão dos editais que precisam ser mais para a periferia, com certeza a gente aqui começou a laboratoriar o que seria essa nova imprensa, essa nova mídia, essa nova comunicação, a partir de diferentes experiências, Só que a gente tem acesso a isso, minimamente a gente está num sistema que a gente consegue ter acesso. A gente está no centro de São Paulo, Então o São Paulo hoje em dia está protagonizando o que seria essa nova imprensa, essa nova mídia. Eu sou de Manaus, eu chego lá, não tem uma mídia independente. Belém não tem uma mídia independente. Você chega no Maranhão, não tem uma mídia independente. Então acho que São Paulo vai vir com essa responsabilidade de pensar quais são essas novas mídias alternativas e que modelos são esses. A mídia ela tem um viés, é colaborativo, não tem salário, a gente não depende disso para viver. Mas eu acho que as outras mídias que estão aqui na mesa estão pensando isso também, em ter um modelo claro de como vai ser isso. E a partir desse discurso e esse diálogo de entender que a mídia hoje em dia e a comunicação é cultura nossa, claramente a gente vê, por exemplo, a ação do Ministério da Cultura abrir o edital de mídia livre e pontos de cultura indígena. Esse edital podia ser aberto pelo Ministério da Comunicação, mas foi aberto pelo Ministério da Cultura por entender que a comunicação também é a nossa cultura. Várias pessoas aqui estão com o celular na mão. O garoto da periferia, hoje em dia, se acontecer um acidente na rua, o moleque pega o celular e começa a gravar. Então, a geração que a gente vive hoje é de gerar narrativa, é de gerar conteúdo. Isso faz com que a gente entenda que essa é a nossa cultura, e a gente vai fazer isso com grana ou sem grana. A primeira experiência de mídia alternativa são justamente os tabloides e jornais que a gente chama de imprensa negra, ainda século XVIII, ainda século XIX, na virada, ainda durante a escravidão no Brasil. Negros libertos organizam seus jornais, seus espaços de comunicação. Já depois da abolição da escravidão, a primeira necessidade dos grupos negros organizados é o acesso ao letramento. Então você tem a formação da Frente Negra Brasileira, que depois se torna um partido, depois o Teatro Experimental Negro, que
para exercer. A Frente Negra organiza cursinho de alfabetização de adultos para negros nas favelas do Rio de Janeiro. O Teatro Experimental Negro, de onde é Solano Trindade, um dos fundadores, para exercitar a prática do teatro, leva a lembrar da leitura. Eu acho que essa é uma vivência histórica importante de ser retomada e hoje pelo momento em que os debates que sempre foram considerados, inclusive pela esquerda branca brasileira, apenas debates específicos em relação à questão racial do patriarcado, hoje ela, assim como os movimentos negros, os movimentos feministas sempre elaboraram, hoje, a partir, especialmente das mídias alternativas, a gente consegue construir uma outra narrativa colocando esses elementos como estruturantes da desigualdade no Brasil. Então, as mídias negras hoje têm um papel muito importante porque é a partir delas que muitas fontes, muitos escritos, muita bibliografia que não estão na universidade chega até os estudantes que têm acessado às universidades hoje. Né? Se tem um edital, se a gente concorda com o edital, primeiramente não é acessível, e segundo, quando ele sai, tem muito mais condições de coletivo organizado, de pessoas com uma história de mais acesso à informação e tal, ganharem. Então por que a gente não está lutando para que os coletivos que não têm essa oportunidade não ganhem esses editais? E aí a gente está construindo uma coisa colaborativa. Queria saber a opinião de todo mundo sobre essa reflexão e também abrir para o pessoal da plateia que quiser falar, só pedir o microfone. E aí eu acho que o diálogo tem que ser um pouco no sentido de como fazer o diálogo com a galera, porque todo mundo faz negócio de porta-voz, não sei o quê, só que tem um problema, tipo, que tem outras muito fortes que são mega reacionárias na nossa sociedade e tal, por mais que eles estejam presentes nos movimentos sociais na rua, eles estão muito presentes nas redes sociais, então, tipo, como fazer o diálogo com essa galera, tipo, e ele falando de um jeito que é fazer meio que contraponto, né? Coloca, tipo, quando a Renata falando e racionais e tal. Queria saber um pouco dessas experiências com essa galera, tipo, que está presente nas redes sociais e que é extremamente reacionária e conservadora. Eu acho que a gente não tem que ter esse trabalho de pegar o cara pela mão e falar, vem cá, o Bolsonaro falar que estupra uma mulher tá muito errado, sabe? A gente vai lá e faz uma matéria criticando, a gente vai lá e põe uma mulher para falar o quanto isso é absurdo, sabe? Esse é o nosso papel, não é chegar pro cara e falar, pelo amor de Deus, o Bolsonaro é louco. Na Vai da Pé eu tive a possibilidade de entrevistar um ex-presidiário, que é o Cascão, que é um rapper no caso, e a gente pôr lá na chamada da matéria que ele falou que na Polícia Civil só tem, que a Polícia Civil está mais vendida que tudo e que a PM só tem muito caso de policial com cocaína. Eu acho que esse é o caminho, sabe? É a gente ser livre mesmo. Acho que dessa forma a gente consegue atingir, sabe, o público da periferia que conhece a realidade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para chegar no leitor da página do Bolsonaro, né? A gente quer conversar com essas pessoas. Não sabemos como, não sabemos porquê, mas assim, dentro do nosso foco principal, que é o feminismo, a gente está conseguindo fazer uma revista feita por mulheres, com uma estrutura feminina e feminista, que os homens estão lendo, né? Então, acho que assim, muito bacana que a gente precisa entender como se faz isso. Nós, mulheres, estamos putas da vida, porque estamos sendo estupradas, estamos sendo mortas, estamos sendo excluídas de espaços de poder, pessoas negras, pessoas trans, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem essa raiva, a gente tem essa necessidade de discussão, de enfrentamento, sem a qual não vamos ser aceitas, sem luta não vamos transpor, né? Ao mesmo tempo, esse dilema, né? De como é que eu dou espaço para essa raiva que é super válida, mas ao mesmo tempo se eu saio gritando aí, terminado, acabou, e eu não vou conseguir chegar no eleitor do Bolsonaro. E eu preciso chegar no eleitor do Bolsonaro. Esse é o cara que eu preciso chegar. Né? O cara vacilou, família fudeu com ele, todo mundo fudeu com ele, não sei o quê. Aí ele é o coitado, todo mundo fica, que dó, não sei o quê. Mas quando o cara já matou alguém, foi preso, usa droga, merece estar na rua. Esse aí tem que estar na rua, tem que morrer na rua, tem que voltar e não tem que conviver com a gente, está bem lá na Cracolândia. E é para esse pessoal que a gente quer falar e a gente achou um jeito de falar por meio da história de vida.
Porque o papel da mídia alternativa é fazer o Fla-Flu que está hoje, não é fazer Bolsa Família para idiotas, incentivar o Fla-Flu, é fazer uma produção de conteúdo no jornalismo alternativo, bom, e que chegue nas pessoas, e se as pessoas se identifiquem. A gente encontrou isso no Partido da História de Vida, porque até o mais reaço, o cara fala, pô, ele não é um nóia, ele já foi um pai, eu sou um pai. Ela não é uma drogada louca, ela é uma mãe, eu já fui uma mãe, eu sou uma mãe. Pô, ela tem um vício em crack, mas pô, eu sou viciado em Rivotril. Ela tem um vício em tal coisa. Tipo, o pessoal, a história de vida mostra como todo mundo é igual, assim. Reacionários e progressistas, esquerda e direita. Quanto é isso, dos dois lados? É 1% de um lado, 1% do outro lado, 98% do meio? Não sei, estou aqui chutando, certo? Como a colega disse, quanto que tem de direito organizado no Brasil? Os caras agora perceberam rede social, pegaram o gosto pela moça, tudo frases bons que a gente está ouvindo muito dizer. Então, talvez hoje, de maneira organizada, para fora dos castelos deles, talvez eles estejam mais hoje do que estavam há 10 anos atrás. Mas ainda assim, é pouco. O que eles têm lá deles são as estruturas de poder. Então, de maneira que nós, em 200, não conseguimos fazer 1 minuto de jornal nacional, porque eles têm os instrumentos. E são instrumentos construídos na história como instrumentos herdados a partir das categorias hereditárias. São as estruturas de poder secular que conformaram e fundaram e mantêm esse país. Então, você quer uma coisa mais absurda do que a pessoa olhar para a história do Brasil e parecer que nem tem escravidão? A gente vive num país que tem 3/4 de escravidão e a gente não traz essa marca como se não tivesse vivido. O povo brasileiro chora mais com a escravidão americana do que com a nossa. A Dilma pode tomar um impeachment, isso é importante ou grave? Talvez seja. A direita histórica pode voltar ao poder, isso é importante ou grave? Talvez seja. Mas nenhuma das coisas é mais importante do que o exercício de extermínio em massa da população negra brasileira, ou feminicídio. Isso é muito grave. E essa realidade não comove, ou a informação sobre essa realidade não existe. O que eu acho que impede uma grande rede alternativa de compartilhar outra, na minha opinião, é que as redes, elas representam politicamente ideias e forças e proposituras de agora ou de daqui a pouco. E isso é o que mais impede. Nos falta preocupação, e a própria nesse momento, uma preocupação com o projeto político. Nós não temos uma coisa que nos unifique politicamente. Você tem a frente política A, a frente política B. Uma parte delas participou uma da outra, mas tem outra parte que não se vive, então tem que ficar separado. E tem uma outra frente política que é menorzinha que, como não conversa com ninguém, fica lá isolada ela. Até que ponto a gente reproduzir a mesma lógica também em relação à organização da comunicação alternativa? É uma pergunta. A esquerda tem uma tradição de sectarismo no Brasil. Então, assim, ela prioriza a diferença porque valoriza as igualdades. Ou seja, os caras da esquerda de Ávila, eles são o pessoal lá da LERC, que é um pessoal trotskista, eles vão, a gente vai concordar em tudo. Aí tem 3 questões que a gente vai concordar se a revolução vai do campo para a cidade, se ela é permanente ou se ela que o país vai. Tudo bem, são teóricas, mas aí não, rompeu. Não, vou falar mais com você, rompeu. Mas aí o Iglesias faz assim, não, eu sou um acadêmico, eu sou de esquerda, mas eu gosto de conversar com diferente. Aí ele foi lá, de 2008 a 2014, o cara tem uma puta ascensão midiática, por quê? Ele falou, não, foi o programa de vocês viram o meu. Então eles começaram a chamar também a direita. E aí você pega o público central que acompanha o programa da direita, você talvez até converta ele pela racionalidade dos argumentos. Ou o público leigo, que é a grande maioria, na verdade, que a gente até meio ultrapolitizado em relação ao mundo, né? Então esse cara vai ver, pô, o cara da esquerda tem mais razão. Hoje em dia, se fala que ser de esquerda parece totalmente louco, né? Não, isso não se sustenta, não paga as contas, não, cara, paga, tem várias coisas, claro, os benefícios que você tem é da esquerda que promoveu. Mas algumas iniciativas começaram a mostrar
claramente que a gente está mudando e entendendo essa rede, né? Tem 2 projetos e iniciativas que eu participei, estou participando, inclusive o Vai da Pé está participando, por exemplo, o Conta d'Água. Ele é um projeto que une as mídias independentes e forma essa rede, né? Esse hub de redes. Então, para quem não conhece o Conta d'Água, vou falar bem rápido, mas é um hub, uma página no Facebook, onde a gente fez uma reunião com as mídias independentes, né, que entraram outras palavras, Mídia Ninja, Revista Fórum, Vai da Pé, Barão de Tararé, Brasil de Fato, Volume Vivo, Observatório Popular da Imprensa. Então, a gente juntou essas pessoas e falou, galera, tem uma pauta que está muito evidente agora, que é a questão da água, isso no final do ano passado. E aí, vamos se unir, vamos fazer uma reunião, né, e vamos fazer um pacto no qual a gente, cada matéria que sai sobre a água, cada um compartilha do outro, né, e isso vai sair dentro de uma página chamada Conta d'Água. Então, a partir do momento que a Fórum fazia uma matéria sobre a água, não precisava o Ninja fazer uma matéria igual, parecida ao daquele da Furo. Ela me contemplava e, a partir do momento que ela postava, eu compartilhava e formava essa rede de compartilhamento. Para a gente é muito simples apertar o botão compartilhar no Facebook, mas para a grande imprensa, a Folha de São Paulo, compartilhar do Estadão, compartilhar do UOL, compartilhar do IG, não faz sentido. Mas para a gente se faz, né? Eu acho que é um passo que a gente está dando, jornalista livres é outro passo, né? De entender que a gente pode compartilhar um do outro, se entender, conversar. Claro que esse processo tem pouco tempo, né? Eu acho que a gente começa nessa revolução de 2013, 2014 se organiza, 2015 seja óbvio, que se entende. É um processo que vai caminhando, mas vai caminhando rápido, né? Pô, 2 anos para a gente se entender como grandes parceiros e compartilhar um do outro, eu acho que já é um passo bem dado, né? Mas eu acho que isso vai se concretizar daqui para frente. Eu faço essa fala, né, no Conta d'Água dos jornalistas de livros, para fechar aqui falando que a gente vai cada vez mais se entender como essa grande imprensa, essa mídia alternativa. Eu acho que nem considero mais alternativa, mas é realmente uma mídia que hoje em dia está consolidada, que tem seu poder de voz, tem seu poder de fala. Cada um que está aqui na mesa tem seu modo, sua linguagem diferente. O Belchior falando dele, das mulheres, né, com mais artigos semanais, e, né, tem uma velocidade diferente em outras palavras, mas quando vem com um artigo foda, né, os jornalistas de vídeo conectando gente, integrando gente, fazendo uma rede pelo Brasil inteiro, né? O Vai da Pé também, com grandes matérias que a gente vem sempre trocando, o Mídia Ninja mais ligado às ruas, então assim, cada um com a sua inteligência fazendo o que há de melhor no jornalismo. Quando você une todo mundo, cara, não tem grande imprensa que bata isso, né? Você pega o melhor e, cara, tem uma coisa que a gente faz, é com amor, tudo que a gente faz é com amor, com vontade de fazer, né? Isso faz com que todo mundo aqui, quando a gente se une, transforme e seja essa grande referência de mídia alternativa.